No dia 1º de julho de 2025, um alarme soou nos observatórios do Chile. Um novo cometa, rapidamente batizado de Atlas, foi detectado nos confins do nosso sistema solar. Mas, em questão de dias, os astrônomos perceberam que não se tratava de um cometa comum. Sua velocidade e sua trajetória eram inconfundíveis. Era um invasor. O mundo agora o conhece oficialmente como 3I Atlas, o terceiro objeto interestelar já encontrado pela humanidade. Mas a confirmação de sua origem foi apenas o começo do mistério. Diferente do cometa Borisov, o segundo visitante, que se comportou de forma previsível, o 3I Atlas está exibindo exatamente as mesmas anomalias que transformaram o Oumuamua em uma lenda científica. A história parece estar se repetindo, mas de uma forma ainda mais estranha. As observações mais recentes mostram que o cometa está se fragmentando, mas de uma forma caótica e inesperada, como se estivesse se descascando sob uma força que não entendemos completamente. E o mais perturbador de tudo, ele está acelerando. Sua velocidade aumenta como se um motor invisível o estivesse empurrando, mas sua cauda de gás é quase inexistente, fraca demais para explicar esse impulso. Hoje, no Diário Interestelar, vamos investigar o caso do cometa 3I Atlas. Vamos analisar as evidências, explorar as teorias que tentam explicar seu comportamento bizarro e fazer a pergunta que está na mente de todos os cientistas. Estamos diante de um novo tipo de fenômeno natural, que desafia a física, ou o Oumuamua foi apenas o primeiro de uma série de artefatos tecnológicos a cruzar o nosso caminho. A primeira pista de que o 3I Atlas não era um cometa comum veio de sua integridade estrutural, ou melhor, da falta dela. Normalmente, quando cometas se aproximam do Sol, eles podem se fragmentar de forma relativamente limpa, quebrando-se em alguns pedaços maiores. Mas as imagens do James Webb e do Hubble mostram que o Atlas não está quebrando, ele está descascando. Pequenos fragmentos estão se soltando de sua superfície de forma contínua, como se ele fosse feito de camadas mal coladas, uma estrutura frágil e nunca antes vista. A segunda pista veio de sua composição química. A aceleração de um cometa é causada por jatos de gás, criados quando o gelo em sua superfície é aquecido pelo Sol e sublima. Esses jatos formam a cauda e a coma, a atmosfera brilhante ao redor do núcleo. Mas quando os espectrômetros analisaram o Atlas, eles encontraram uma cauda extremamente tênue, quase fantasmagórica, com uma composição química anormal e com muito menos vapor de água do que o esperado para um cometa ativo. E é aqui que o mistério se torna um paradoxo. A força do motor de um cometa está diretamente ligada à quantidade de gás que ele expele. Mas no caso do 3I Atlas, os cálculos simplesmente não fecham. O empurrão extra que ele está recebendo é significativamente mais forte do que a sua cauda quase invisível poderia gerar. Existe uma força fantasma agindo sobre ele. É um motor cujo escapamento não conseguimos ver. Uma aceleração forte, sem uma cauda visível. Uma estrutura que se desfaz de forma bizarra. Se isso soa familiar, é porque é. Esta é, em essência, a mesma combinação de anomalias que transformou o Oumuamua no objeto mais debatido da última década. A descoberta de um segundo corpo celeste agindo dessa maneira exata transforma a questão. Não estamos mais lidando com uma esquisitice isolada. Estamos lidando com um padrão, e esse padrão exige uma explicação. Diante de um padrão, os cientistas são forçados a seguir dois caminhos de investigação. O primeiro é o de que estamos descobrindo uma classe completamente nova de objetos naturais exóticos, algo que nossas teorias não previam. O segundo, muito mais polêmico, é o de que estamos encontrando as primeiras evidências de tecnologia extraterrestre. A principal teoria natural
é que tanto o Oumuamua quanto o 3I Atlas são cometas invisíveis. Eles poderiam ser feitos de gelo de hidrogênio ou nitrogênio, que, ao ser aquecido pelo Sol, evaporaria e forneceria o empurrão fantasma sem criar uma cauda visível para nossos telescópios. O problema é que, com a descoberta do Atlas, essa teoria fica mais difícil de sustentar. Precisamos agora explicar como a galáxia estaria produzindo e ejetando regularmente esses objetos bizarros, um processo que nossas teorias de formação planetária não explicam. É aqui que a hipótese artificial, defendida por astrônomos como Avi Loeb, ganha força. Se você encontra uma concha estranha na praia, é um acaso da natureza. Se você encontra uma segunda, quase idêntica, você começa a suspeitar que alguém as está fabricando. A aceleração sem cauda, eles argumentam, é a assinatura perfeita de uma vela solar. Uma fina folha de material projetada para viajar pelo espaço impulsionada pela luz. A estranha fragmentação do Atlas poderia ser o resultado da degradação de um material artificial fino ao longo de milhões de anos, ou até mesmo o desprendimento de painéis de uma sonda antiga que está falhando. A chegada de um segundo objeto similar levanta a possibilidade de que não sejam acidentes, mas sim parte de uma frota de sondas de reconhecimento, enviadas em massa para explorar a galáxia. Ambos os caminhos nos levam a uma revolução. Se forem naturais, estamos descobrindo uma nova e abundante classe de corpos celestes que vai reescrever os livros de astronomia. Se forem artificiais, estamos encontrando os primeiros destroços de outras civilizações em nossa costa cósmica. De qualquer forma, a mensagem do 3I Atlas é clara. O universo é muito mais povoado com objetos estranhos do que imaginávamos, e a era da surpresa está apenas começando. Seja este novo visitante uma anomalia bizarra da natureza ou uma obra de engenharia de outra civilização, uma coisa é certa. O Oumuamua não está mais sozinho. A exceção se tornou um padrão. A anomalia virou uma classe de objetos. A solidão cósmica, que por milênios foi nossa companheira filosófica, está morrendo. E como toda morte, ela é ao mesmo tempo libertadora e aterrorizante. Libertadora, porque a ideia de um universo vazio é talvez o pensamento mais triste de todos. Aterrorizante, porque se não estamos sozinhos, precisamos encarar a natureza de nossos vizinhos. O debate que esses objetos geram, forçando-nos a escolher entre uma física desconhecida ou a possibilidade de tecnologia, é o sinal de que a ciência está avançando para um território que antes pertencia apenas à filosofia. E o fluxo de novos mistérios está prestes a se tornar uma enchente. Estes primeiros visitantes foram como uma única e estranha garrafa que chegou a uma praia deserta, encontrada quase que por acaso. Mas agora, em 2025, o Observatório Vera C. Rubin, no Chile, está em plena operação. Ele não é um par de olhos, é uma rede de arrasto cósmica, varrendo o céu inteiro a cada poucas noites com uma profundidade sem precedentes. Os astrônomos não mais esperarão anos por um novo visitante. A expectativa é de que comecemos a catalogar dezenas deles, todos os anos. A porta que o Oumuamua abriu está prestes a ser arrombada por uma torrente de novos enigmas. Viveremos em uma era onde a chegada de objetos de outras estrelas será tão comum quanto a previsão do tempo. Isso nos força a confrontar a grande questão, talvez a mais importante que nossa espécie já enfrentou. Estamos sozinhos, ou somos apenas mais uma casa em uma vizinhança interestelar repleta de vida e talvez de inteligência? Se todas as centenas de objetos que estamos prestes a encontrar forem naturais, a implicação já é profunda. Significa que os sistemas solares não são ilhas isoladas. São ecossistemas que trocam matéria constantemente. A poeira de uma estrela morta a 1000 anos-luz pode estar, neste momento,
caindo em nossa atmosfera. Somos feitos do universo, mas também somos constantemente visitados por ele, em um intercâmbio silencioso de matéria que nos conecta a todas as outras estrelas da galáxia. Mas e se, em meio a essa chuva de rochas e cometas bizarros, um deles, apenas um, se revelar inequivocamente artificial? Nesse dia, a história humana será dividida em 2 capítulos, antes e depois. Todas as nossas religiões, nossas guerras, nossas filosofias e nossas certezas se tornariam as preocupações de uma tribo isolada em uma ilha, que acaba de ver um navio transatlântico surgir no horizonte. A solidão existencial daria lugar a uma ansiedade existencial. Não seríamos mais os únicos a pensar, a construir, a sonhar. Teríamos a prova de que existem outras mentes lá fora. E teríamos que encarar a possibilidade de que, para elas, nós podemos não ser tão especiais assim. Isso nos coloca em uma posição única e vertiginosa. Somos talvez a última geração de humanos a experimentar a sensação de um universo potencialmente vazio. As crianças que nascem hoje crescerão em um mundo que sabe que não está isolado, que recebe pacotes misteriosos de outras estrelas regularmente. A questão que o 3i Atlas nos deixa não é apenas o que ele é. Estamos preparados para o que vem a seguir? Com um fluxo constante de novos enigmas chegando à nossa porta, quanto tempo levará até que um deles nos traga uma resposta que mude irrevogavelmente o significado de ser humano? A era da espera acabou. A era da recepção começou.